vamos levantar as Bíblias para o alto, queridos, e aí a gente faz aquela declaração, e aí a gente já abre já no texto. Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. A palavra está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Aleluia. Capítulo de número 1. Primeira Timóteo, capítulo de número 1. O versículo 5. Ora, aí perdoa, gente, é 2 Timóteo, tá? A minha cabeça hoje está travada, deu um bug. É 2 Timóteo 1,5. Aleluia. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aleluia. Vou ler de novo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém, queridos? Podeis assentar-se aí em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós estamos então aqui num culto maravilhosíssimo, que é o culto da família e o culto também de Santa Ceia. E hoje especialmente estamos aqui no culto também da mamãe, Dia das Mães, né? E essa passagem aqui, irmãos, fala sobre a formação da sociedade. Eu entendo, quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo que Paulo estava querendo ensinar um pastor. Esse pastor aqui, ele era pastor da igreja lá da cidade de Éfeso, uma cidade da Ásia Menor. Hoje é conhecido como Turquia. É uma das cidades turcas que ficam em torno do mar Egeu. Eu já estive lá nessa cidade aí de Éfeso, onde nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. Então, Paulo, ele está querendo dar uma dica aqui para mim. É isso que eu recebo na minha alma, é isso que eu recebo no meu espírito, que Paulo está querendo ensinar aqui alguns conceitos acerca de família. Quantos querem aprender hoje sobre família aqui, nesse lugar? Louvado seja Deus. E a gente percebe aqui nessa passagem, que Paulo não estava só preocupado com o pastor Timóteo, mas Paulo queria também, através dessa ministração, quando você ministra alguém, esse alguém vai ministrar outro alguém, que vai ministrar outro alguém, e que então você acaba ministrando várias pessoas. O pastor Laurito pregou aqui sexta-feira, e ele falava aqui, várias vezes ele citou durante o sermão que Deus deu para ele ministrar, foi uma palavra abençoadora. Quem esteve aqui na sexta-feira? E ele falou assim: tudo que eu estou falando aqui, eu aprendi com o apóstolo Marcelo, ele foi meu professor, tudo que eu sei, ele que me ensinou e tal. E aí eu ali dentro fiquei pensando assim, tá vendo lá, eu estou pregando através do pastor Laurito, porque tudo que eu ensino, todas as coisas que ele aprendeu comigo, ele estava agora ensinando vocês.
ensinando a igreja. E assim eu espero que eu consiga ensinar mais para que haja uma multiplicação desse ensino. E é isso que Paulo estava aqui tentando falar, passar para Timóteo, mostrar para ele a importância do discipulado, a importância, viu, vocês que vão ter filhos, a importância de você dedicar tempo a alguém, de você ensinar coisas boas, princípios saudáveis, sadios para pessoas, porque esses princípios vão perdurar e depois vão ser multiplicados na vida de outras pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia! Então, essa passagem aqui mostra, Paulo está falando aqui, eu vou ler novamente agora, para você vai ver, você vai entender um pouco mais daquilo que eu estou falando, trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti. Paulo está dizendo, irmãos, de uma fé não fingida. Se ele está dizendo que é uma fé não fingida, é porque pode existir algum tipo de fé fingida. Tem gente que professam que são cristãos, tem pessoas que dizem que são da igreja, tem pessoas que falam que acreditam em Deus, mas pode ser que essa pessoa esteja com uma fé fingida. Aleluia. Ainda não conectou o meu aí, né? O meu microfone. E então, queridos, é importante que você abra o seu coração para compreender essa visão. Paulo está querendo que Timóteo traga à memória a fé não fingida. Por que talvez Paulo esteja falando isso? Porque provavelmente houve um período em que Timóteo estava ali agora sofrendo e demonstrando uma falta de fé. Apóstolo Marcelo, um pastor de igreja, pastor de Éfeso, sem fé. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente entra no piloto automático, e que a gente faz as coisas porque a gente aprendeu a fazer as coisas. Tem muitos de vocês que estão aqui, vocês que estão aí nas redes sociais, que estão em casa, que também entraram no modo automático. Entraram no modo automático, no piloto automático. E que vem para a igreja porque é o domingo. Porque apareceu lá uma mensagem no teu celular, lá no teu WhatsApp, dizendo assim: hoje tem culto. Aí você, é mesmo, tem culto hoje, eu vou para a igreja. Por que você vai para a igreja? Porque eu sou cristão. Quantos estão comigo que estão entendendo? Essa é uma fé fingida, porque a verdadeira fé é essa: eu vou para a igreja porque eu vou me encontrar com o meu Senhor. A fé verdadeira é que eu tenho certeza que todas as vezes que eu me congrego nesse lugar, com a família cristã, a família sagrada, com a família de Deus, todas as vezes que eu me congrego nesse lugar, Ele se faz presente, e a presença dEle é tudo o que eu preciso, é tudo o que eu necessito para ter uma vida melhor, para ser um homem melhor, para ser um marido melhor, para ser um filho melhor, para ser um pastor melhor, para ser tudo que eu quiser ser melhor. Eu preciso ser alimentado pela presença de Deus na minha vida. Então, quando eu levanto no domingo de manhã para vir para a igreja, eu não venho porque eu sou um cristão, porque eu tenho um compromisso, não. Eu venho porque eu tenho um encontro marcado com o meu Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Outra fé fingida. Existem muitas igrejas, irmãos, eu não estou falando mal da noiva do Cordeiro. Quem sou eu para me levantar contra qualquer que seja pastor ou igreja, irmãos? Eu não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, não coloquem palavras na minha boca, não deturpem aquilo que eu estou tentando passar para vocês, um ensino tremendo. Então não estou falando mal, mas existem igrejas que promovem só campanhas
vem receber a bênção, vem buscar a chave da vitória, vem buscar o poder, vem buscar, e as pessoas ficam correndo, opa, ali tem o poder, agora ali tem a chave da casa própria, opa, aqui tem cura, eu vou correr atrás da cura, e as pessoas ficam parecendo baratas tontas, correndo para lá e para cá, buscando alguém que abra a boca, para dizer, eu sei o número do teu CPF, sei qual é a cor do seu carro, eu sei até a placa do seu carro, irmão, isso é um bandido, irmão. Não vai atrás disso, pelo amor de Deus. The Pink, The Floyd, The Best, The Gold e tal. Está falando do Pink Floyd lá, meu irmão. The Pink, The Floyd. E o pessoal está lá. Isso é fé fingida. Foi para a igreja para receber a benção. Vou para a igreja para ser revelado. E tem um aí que está sendo revelado. Já pegaram a manha dele. Ele vê a pessoa, tem uma equipe que vê a pessoa, procura o Instagram da pessoa, começa a seguir. A partir do momento que começou a seguir, ele tem acesso à conta da pessoa e vê lá nome do esposo, vê a vida e começa, Deus me mostrou teu esposo, fulano de tal, através de um ponto aqui no ouvido, como esse que eu estou aqui, só que aqui não tem, esse aqui eu estou ouvindo o teclado do pastor Marcelo Júnior, é você que está aí, meu filho, aleluia. Ainda não está funcionando, mas amém. Então, essa é a fé fingida, a pessoa que vai atrás de Deus, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que Deus pode fazer por você. Meu irmão, minha irmã, Senhor Jesus, isso saiu da boca de Jesus. Quem escreveu isso foi Mateus, está lá no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, versículo 33, o que é que diz mesmo, irmãos? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha lá, louvado seja Deus. Buscar em primeiro lugar o reino, irmãos, melhor do que o carro novo é o reino, melhor do que uma pessoa que você está procurando, eu vou na igreja, quem sabe lá não vai aparecer um farão faloroso. Irmãos, é terrível, querido, não entra nessa, querida, não entra, uma faroa de Deus. Se eu quisesse fazer essas coisas, irmão, eu sei, é só você cortar cana assim, entendeu? E falar um pouco com a entonação assim: eis que farão faloroso Deus está neste lugar e tal. Eu tenho um cursinho, quer aprender? Vou te ensinar a fazer essas coisas aí. E vou adivinhar até a placa do teu carro, teu número do CPF. Quero ver adivinhar o que é que realmente está dentro do teu coração agora. Eu não posso adivinhar, mas o meu Deus que te trouxe aqui esta manhã, Ele sabe o que está dentro do teu coração, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe o que você está precisando, e eu tenho certeza que se você buscar em primeiro lugar
o reino dele. As demais coisas vão ser acrescentadas. Ele vai te entregar, filho, filha, Ele vai te entregar aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando, porque Ele é teu Pai. E eu não conheço nenhum pai que não queira o melhor para os seus filhos. Bendito seja Deus. Então tem muitas pessoas levando golpes, irmãos, por aí. E o que eu venho aqui então não é falar mal de igreja, mas é denunciar coisas que estão acontecendo. Até pessoas da nossa igreja, irmãos, pessoas nossas, caíram em golpes no meio dessas coisas, porque foram lá, se arriscaram, foram por aí bater cabeça, irmãos, que nem, eu falo de novo, desculpe o populacho, que nem baratas tontas. Se Deus quer falar com você, irmão, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe onde te encontrar, Ele sabe a forma de te abordar, Ele te surpreende, irmãos. Eu não tenho um Deus melhor que você, é o mesmo Deus, e o meu Deus, que é o mesmo seu Deus, Ele me surpreende todos os dias. Todos os dias eu tenho testemunhos para contar das grandezas dEle, de tudo que Ele tem feito por mim, irmãos. Ele é maravilhoso para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Aleluia. Bendito seja Deus. Quantos estão comigo e estão entendendo? Olha, irmãos, saiu totalmente aqui, o Hotmail aqui travou, que é onde eu coloco sincronizado o meu computador, meu celular e meu tablet. São 3 produtos, né? Eles se comunicam. Se eu desligo um, está no outro. Mas até aqui agora o iCloud foi para o espaço. Mas tudo bem. Eu estou aqui conectado na fiação de Jeová. Louvado seja Deus. E vai dar tudo certo. Então, esse é um culto especial, por ser o dia das mães, mas é também um dia de Santa Ceia, um dia de renovarmos a nossa aliança com esse Deus maravilhoso, que quer cuidar, então, de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família. Então é importante que você leve no seu coração as primeiras palavras de Paulo nesse versículo 5, lembrando ou trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Quando você veio para a igreja, quem lembra da primeira vez que você aceitou Jesus? O primeiro momento que você teve, o contato que você teve, como que era maravilhoso, irmãos. O mundo passou a ter cores, sim ou não? Aquele mundo cinzento, aquele mundo que já não tinha mais graça, aquele mundo de sofrimentos, de angústia, de desespero, de tanta coisa ruim que estava acontecendo. Pelo menos isso estava acontecendo na minha vida. A minha vida não tinha mais sabor, era uma vida insonsa. Eu não trazia alegria para minha esposa, nem para os meus familiares. Eu era o problema na empresa que eu trabalhava, eu faltava muito, porque eu preferia estar no bar, eu preferia estar nas biqueiras, do que ir trabalhar. Eu era um excelente profissional na área que eu trabalhava, e por isso eles não me mandavam embora, porque era pouca mão de obra naquela época. Eu era programador, analista de sistemas, trabalhava com COBOL, com BASIC, DBase, outras linguagens mais antigas ainda. Trabalhava no sistema operacional MS-DOS. Antes do MS-DOS eu trabalhei com o DOS e com o SIM/M. Coisa que ninguém sabe. Quem sabe o que é DOS aqui? DOS é a sigla de Disk Operation System, ou seja, sistema operacional em disco. Aí Microsoft lá, o Bill Gates desenvolveu, ele estava na Apple, né? E ele sai da Apple, ele vai fazer agora a Microsoft DOS, o MS-DOS. E eu trabalhava com isso daí. Depois que ele inventou o Windows, antes de inventar o Windows, alguém inventou o Super DOS. Eu tinha esse Super DOS também. E depois veio o Windows 95, o Windows 98, que já tinha a rede no 98, 3.1. Aí depois que veio o Windows 2000,
e agora está nesse Windows de números aí, que é o número 11 agora, né? Sim ou não? Windows 11. Então, eu era um profissional que trabalhava nessas coisas. Eu trabalhava com debug, linguagem de máquina, 010101, linguagem binária. Trabalhava com tabela ASCII. Você não tem nem noção do que é isso. Eu estou falando em grego aqui para você. É ou não é? Eu entrava, eu fazia debugagem de sistemas que não tinham mais como compilar. Então eu debugava através de um sistema chamado debug para consertar um programa já compilado. É um negócio de louco. É uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe o que eu estou falando. Mas é como se fosse eu consertar um motor sem ter uma chave de fenda. Quantos estão entendendo? Consertar um motor sem ter uma chave de fenda. Eu entrava através de um software lá dentro e consertava lá o que estava de errado num software já compilado, fechado, lacrado. Por isso eu tinha um valor no mercado de trabalho. E eles não me mandavam embora porque precisavam de mim, mas eu preferia o boteco do que estar no trabalho. Eu era viciado na bebida alcoólica. Eu tinha um problema de vício de cocaína. Eu era cheirador de cocaína. Tomava baque, injetava cocaína nas minhas veias. Pesava 50 e poucos quilos. Quantos estão comigo e estão compreendendo o que eu estou falando? Menino ainda, novinho. Nessa época eu devia ter 15, 16, 17 anos. Eu era hacker, era detonador, um cara profissional. Muito caro no mercado de trabalho. Mas a vida errada me consumia. Me afastava de tudo que era bom. Então, para mim, o mundo se tornou monocolor, se tornou gradiente, um tom de cinza, 50 tons de cinza, quem está entendendo? Gradiente, sem cores, era esse a minha vida. Eu enxergava o mundo em cinza um pouco mais escuro, mas vários tons de cinza. Mas um dia, Jesus se aproximou de mim, e Ele entrou na minha vida, e Ele me deu acesso ao reino dEle, e eu passei a viver no reino de Deus, irmãos, aleluia. E quando eu fiz isso, as cores voltaram. Eu comecei a enxergar as cores de novo, comecei a enxergar, olha que coisa linda, irmãos, a natureza, comecei a enxergar a família, comecei a ver de novo o valor que tem a minha esposa, que mulher maravilhosa que estava do meu lado e eu não sabia, irmãos, que mulher tremenda, eu ganhei na loteria, irmão, eu sou um cara milionário, porque eu tenho uma mulher que eu não troco, eu não vendo, não empresto, não tem negócio. Essa mulher é o presente de Deus para a minha vida, aleluia, bendito seja Deus. Ela cuida de mim, vocês não têm nem noção do quanto que essa mulher cuida de mim, desde o primeiro dia. Ela cuida de mim. Então, essa fé que entrou no meu coração, desde daquele ano que eu aceitei Jesus, que eu vim para a casa de Deus, ela é uma fé genuína, é a fé que me mostrou, que abriu meus olhos para as realidades em que eu vivia, foi a fé que me confrontou e me mostrou, irmãos, a pessoa que eu estava me tornando, uma pessoa não grata, uma pessoa que ninguém queria ficar perto, uma pessoa que quando chegava numa festa, era certeza, acabou a festa. Quantos estão comigo e estão entendendo? Era o cara que ia causar na festa. Hello. Hoje me ligam, me chamam, me convidam, vem para a festa. Há alguns anos atrás era assim, ai, se ele não viesse era melhor. Mas agora eles ligam e falam, vem para a festa.
Quantos estão comigo e estão entendendo? Porque eu passei a entender o que é o reino. Então essa é a minha fé, é de que eu vivo num reino, que pode me faltar alguma coisa, eu não sou rico, eu não tenho dinheiro. Se você quiser pedir emprestado, fala com o pastor Marcelo Júnior, fala com o Mike ali, pastor Sivaldo aqui, o presbítero Vicentino ali, doutor Murilo. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o melhor que eu tenho, é o reino de Deus. Eu vivo o reino de Deus na minha vida. Ah, irmãos, como é gostoso compartilhar. Eu hoje quero compartilhar com vocês. Deu ruim aqui o negócio, não dá para acessar o esboço. Então vai sem esboço mesmo. Mas sabe o que é a essência? É que eu quero trazer para vocês uma fé não fingida. Agora, essa fé, ela não é fingida, mas ela foi ministrada. Alguém ministrou Timóteo. Olha só, eu vou pedir para pôr de novo aqui, 2 Timóteo 1:5. Essa fé não fingida, ela habitou primeiro na tua avó Lloyd. Tinha uma senhora lá, irmãos. Uma senhora, quantas senhoras tem aqui hoje? Aleluia. Olha lá, Fátima, vem cá, Fátima, eu quero mexer com você hoje, minha filha. Vem aqui na frente. Aleluia. Vem cá, Maria. Maria. Eu brinco tanto com essa irmã. O nome dela é Maria, né? Eu falo assim, Maria. Ela fala assim, Rabone. Vira para lá, Fátima. Essa é outra Maria. Duas Maria aqui. Hein, pastora, vem cá, ficar aqui na frente. Quero honrar vocês, mamães, vovós. Hilda, diaconisa Hilda. Vem aqui, pastora. Fica aqui na frente. Cadê? Tem mais uma vovozinha aqui? Cheia da canela, mas tem que ser uma vovó canela. Vem cá, canela. Aleluia. Gente, são pessoas que quando vocês olham, eu quero confrontar vocês, igreja do Senhor. Quero confrontar, porque quando vocês olham para essas vovós aqui, às vezes você olha esse cabelinho branco, e sabe o que é a primeira coisa que chega no teu coração quando você vê uma cabeça branca? Tá velha, não serve mais para nada. Tá velha, não serve mais para nada. Tem que ficar, aquela lá ontem não queria nem subir no altar aqui, porque dizia, não, eu não sirvo para nada, eu não sirvo isso daqui e tal. Tira isso da cabeça. Porque ali, no texto, na palavra, irmãos, não sou eu que estou falando, eu estou apontando para você a santa palavra de Deus. Está dizendo, olha, traga à sua memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro na sua avó. Nessas vovós, elas são mulheres de fé. São pessoas que quando dobram o joelho nessa fé, olha, elas têm testemunhos aqui para contar, irmãos. A vida não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, mas elas, eu tenho certeza que se eu desse o microfone para cada uma delas, e elas pudessem falar para vocês que quando elas dobram esses joelhos, quantos milagres extraordinários Deus já operou na direção delas, dos filhos delas e da prole delas. E se você está entendendo, louvado seja Deus. Uma fé não fingida, uma fé de falar assim, filho, vai dar certo. Eu estou tentando falar só de mulheres aqui, né? de vovós. Obrigado, vovós. Então quando vocês quiserem
uma oração fervorosa, uma oração de poder, pede para uma vovó dessa daqui, porque há uma fé aí dentro do coração dessas mulheres. Há uma fé que move montanhas, irmãos. Fé que move montanhas. Aleluia. Mas também na sua mãe Eunice. Ai, as mamães são tão maravilhosas, né, gente? São pessoas de uma fé inigualável. A fé começa desde o primeiro momento em que ela começa a sentir: eu não sou mulher, nunca fui, nem serei, que é uma só vida, né? Ao contrário do que pensam outras religiões aí, que você reencarna, eu não acredito nisso. Então, eu sempre fui homem, sempre serei homem até que Jesus volte. Mas eu já ouvi algumas falar que quando elas estão gestantes e aí elas sentem, elas dão um start assim, acende uma luz, parece que o interruptor aperta lá dentro e elas, tem alguém aqui dentro, tem uma vida aqui dentro, aleluia. E a partir daquele momento, irmãos, eu sou incapaz, irmãos, eu sou incapaz de trazer esse entendimento para vocês, mas vocês mulheres sabem do que eu estou falando. A partir desse momento elas começam a idealizar: como será que vai ser o olhinho? Será que vai ser claro? Será que os cabelinhos vão ser lisos ou vão ser encaracolados? E a orelhinha, e a bochechinha, e isso e aquilo, e começa a idealizar. Porque vocês são criativas, as mulheres têm uma mente fértil, uma mente criativa, uma mente que foi iluminada pelo próprio Deus, e tudo aquilo que você começa a gerar, aquilo que você começa a imaginar dentro da sua mente, com os seus olhos da fé, você vai transmitindo. Irmãos, eu não quero aqui falar uma heresia, eu não quero ser um herege, mas eu penso que através da sua fé, você pode ser uma coautora do futuro do seu filho. Quantos estão aqui entendendo o que eu estou falando? Aleluia, bendito seja Deus, através daquilo que essas mulheres, santas mulheres de Deus, porque elas são santas, se elas têm fé, elas são pessoas de Deus, e se são de Deus, são santas, são separadas. E através da sua fé, põe de novo, querido, por favor. Olha só. Você quer a caixinha? Aleluia. Então, habitou primeiro na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Essas mulheres tinham uma fé que habitava nelas. Não é uma fé, irmãos, que vinha de vez em quando. Habitar significa fazer parte todos os dias. Habitar, a fé tem que habitar aí. Eu não tenho fé só quando eu estou com a carteira cheia. Eu não tenho fé só quando tudo vai bem. Eu tenho que ter a fé de Daniel, que quando se encontrou numa cova, ele estava rodeado de leões, mas a fé dele é que ele iria sair vivo daquele lugar. É a fé de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram condenados a serem lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente, e eles não tiveram medo, porque eles falaram: ainda que eu esteja lá no meio daquele fogo ardente, eu sei que o meu Deus pode me livrar. Aleluia.
É a mesma fé de Abraão, queridos, que disse para os moços que estavam com eles: eu e o moço vamos adorar, vamos subir o monte para adorar, mas tendo adorado, nós voltaremos para vós. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma fé que move montanhas, é uma fé que vai contra até mesmo a esperança. Não sei se você está entendendo. Talvez a esperança dissesse: mas não tem como é que vai acontecer? Tem que sacrificar. Mas eu tenho uma fé que é maior do que a esperança. Aleluia, louvado seja Deus. A minha fé diz que se ele morrer, ainda assim Deus o ressuscitará. E o Paulo ainda conclui dizendo assim: essa fé que estava na sua avó, que estava também na sua mãe, ele diz: a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, queridos, essas são as 3 características de mães que marcaram a vida dos seus filhos com fé. Hoje nós temos aqui um filho que é pastor, tem uma filha que é uma bênção, vocês conhecem, ela vai ser uma pastora também em breve. Vocês não amam a Débora, não, gente? Aleluia. E o pastor Danilo, aleluia. Quantos conhecem o pastor Danilo, nosso filho primogênito? Eu tenho um filho primogênito, mais velho, chama Danilo. Tem um filho do meio, que é esse aí, pastor Marcelo Júnior, nasceu no dia do meu aniversário. E tem a pastora Débora Caçulinha. Todos casados, moram em outros lugares, lá em Sorocaba. Mas a fé que estava no coração da minha esposa, no meu coração, é de que eles seriam pessoas do bem, é de que eles seriam pessoas que iriam passar por essa vida, iriam receber de nós ensinos que pudessem contribuir para o futuro deles, que pudessem contribuir para que eles fossem pessoas de valor, pessoas justas, honestas. E graças a Deus nós temos alcançado isso. Então, eu ensinava a palavra de Deus para eles. Tudo que eu pude fazer, comprava Bíblia para eles. Crianças, tinha umas fitas VHS, aquelas fitas de videocassete. Quem já teve um videocassete aqui? Meu Senhor da glória, aleluia, do tempo do pastor Júnior. Aí eu comprava aquelas fitas que tinham desenhos bíblicos, histórias bíblicas para as crianças. E eles ficavam, aquelas fitas, irmãos, rodava. Eles sabiam de cor e salteado todas as histórias da Arca de Noé, do Davi e Golias, todas as histórias da Bíblia. Os meus filhos tinham na mente, na cabeça deles. Por outro lado, para colocar eles no caminho certo, para não deixar fazer coisa errada, enquanto eu ia trabalhar, tinha a mãe, a Eunice ali. A Eunice pegava, pastor, a Brooke Shields. O nome da minha cinta de couro, eu tinha uma cinta de couro que eu mandei fazer, a cinta de tipo de cowboy. Aí o apelido, deu um nome para ela, deu um apelido para ela, Brooke Shields. Aí a minha esposa pegava a Brooke Shields e eu nunca dei um tapa no Danilo, na Débora. O pastor Marcelo Júnior, aquele lá não teve jeito. Aquele lá ele pedia.
ele não conseguia dormir se não tivesse uma Brooke Shields, se ele não tivesse um diálogo face a face com a Brooke Shields. Mas a minha esposa, ela soube fazer, porque quando eu protegi, eu não sabia que a proteção não forma caráter, prejudica a formação do caráter. Quantos estão comigo e estão entendendo? Mas a correção, por isso que está escrito na Bíblia: fustiga a criança com a vara e salvarás a alma dela do inferno. Está lá no livro de Provérbios. Fustigue a criança com a vara e salvarás a alma dela do inferno. E ali a mulher, a Eunice ali, cheia de fé: meus filhos não vão para o inferno, porque eu vou ensinar o caminho da Brooke Shields para eles. E pá, na medida certa, né, meu bem? Com temperança. E hoje são pessoas de valor, são pessoas de bem, educados, e estão reproduzindo. Aquele lá já tem filha, né? Está reproduzindo aquilo que aprendeu em casa. Então, eu quero honrar a vocês, mamães, que estão aqui hoje, nessa manhã, e honrar a toda a família sagrada que está aqui. Você que é uma pessoa, uma família, faz parte da família da igreja. Entendam que o que é ensinado aqui são coisas que vão fazer com que os seus filhos sejam melhores, com que os seus netos sejam melhores, sejam pessoas de bem para a sociedade, sejam pessoas que vão trazer alegria para vocês em casa. Então a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, que nos ajuda na construção de bons caráteres, de pessoas que vão fazer a diferença nessa terra. Somos nós que estamos aqui, irmãos, para ser sal, para trazer sabor para essa terra, para sermos luz para esse mundo, porque sem a igreja, irmãos, esse mundo já estaria em trevas. Quantos estão comigo e estão entendendo? Sem a igreja, sem o reino de Deus, esse mundo já estaria em 50 tons de cinza, sem graça, sem vida, sem alegria, só caos, só problemas. Mas porque existe a igreja, que faz com que as vendas caiam, e que pessoas sejam aperfeiçoadas, como eu fui aperfeiçoado, e vocês estão sendo aperfeiçoados também, à medida de que vocês vão se entregando ao Senhor, vão mergulhando no conhecimento da palavra. Deus vai te elevando e vai promovendo uma sociedade uma sociedade melhor, para que a gente possa viver. Quantos estão entendendo aí? Eu quero encerrar aqui, porque nós vamos passar para a Santa Ceia. Não deu para eu trazer, eu preparei uma coisa tão legal. No celular fica pequenininho, não dá para abrir, mas eu prometo para vocês que eu vou pôr num estudo no decorrer dessa semana aí, vai sair um estudo que vai ser power, em nome de Jesus, no aplicativo, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Quero orar por vocês, família. Se você está com a sua família aí, fique em pé, procure tocar na mão do maridão, da esposa, se tiver os filhos, se tiver alguém lá atrás ou aqui na frente, dá um jeitinho de ficar junto agora. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, meu irmão, minha irmã. Que essa fé de Lloyd, que a fé que estava na vida da Eunice, que ela venha repousar sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa fé não fingida,